Bom, então vamos lá. Já agora fazemos aqui uma passagem rápida. ACLs, prefix lists e afins, o que é importante ali? Vocês têm as ACLs, servem para tudo e mais alguma coisa, certo? Vocês têm são as ACLs e depois têm as prefix lists, né? Que são duas coisas, têm as duas coisas diferentes. As ACLs servem para uma data de coisas, né? Isto pode ser aplicado a interfaces. Vocês têm tinham aquele caso do trabalho do primeiro exercício que aplicavam isto ao Line VTI para impedir o acesso ao Line VTI, que naquele caso era para não deixar fazer telnets. Tem um permit on deny. Isto tem um permit, pode ser deny. E depois aqui isto só tinha uma rede, né, com um outcard mask. As prefix lists, eu estou por aqui a par porquê? Porque as prefix lists são para fazer são só para fazer, portanto aqui nas ACLs normalmente nós vimos exemplos em que aquilo até filtrava uma rede, mas dá para fazer com portas e não sei o quê. No caso da prefix list isto é só para fazer prefixos IP. Aqui isto usava uma wildcard mask. Aqui não, isto é uma máscara normal. Isto usa uma máscara normal. Aqui, se quiserem fazer várias redes com máscaras diferentes, têm que fazer várias linhas da ACL. E numa prefix list não precisam, porque tinham aquela história do GE e do LE que dá para fazer logo uma data de máscaras diferentes. Sempre que seja qualquer coisa com IP, a prefix list é mais eficaz, até porque pela maneira como está implementada para fazer os matchings. Mas vocês têm um monte de exemplos e está correto, por exemplo, fazer um route map depois, não é? Porque isto são duas ferramentas para fazer regras. E depois, tanto esta como esta podem ser usadas para fazer matches em route maps. Ok? Vou fazer um match no route map. E aqui tem as duas opções, não há uma melhor que a outra. Se perguntar qual é que é a mais eficiente, obviamente que é a prefix list, se for para fazer um match de um IP. Okay? Mas vocês viram, e nos slides estão exemplos de route maps com BGP, em que estão, em vez de estarem a usar ACLs, em vez de estar a usar prefix list, estão a usar ACLs. Vai dar ao mesmo. Portanto, isto são ferramentas. O que é mais importante aqui? Esta diferença entre as ACLs e as prefix lists. Depois há a história da distribute list. Okay? Porque isto aqui era os route maps. E vocês têm a hipótese de fazer com o route maps e têm a hipótese de fazer o route map. Depois nós vimos especialmente no caso do BGP. Já podemos falar um bocadinho do BGP também. Para fazer as preferências com uma route map. A distribute list não dá para fazer, porquê? Porque a distribute list só dá para bloquear, para fazer um permit on deny de anúncios de rotas, mais nada. E no BGP nós não queremos fazer isso, queremos mudar um atributo, queremos fazer um set. E por isso precisamos do route map, que tem matches e tem sets. Portanto, se eu preciso mudar qualquer coisa, tenho que usar um route map, não posso usar uma distribute list. Podia usar uma distribute list, por exemplo, para um determinado vizinho BGP não enviar anúncios. Aí podia usar uma distribute list. Fazia uma distribute list, aplicava em in, se fosse para filtrar o que entra, ou em out, se for para filtrar o que sai, mas para filtrar rotas para aquele vizinho. E aplicava ao vizinho. Com o route map, eu não quero fazer mais do que isso. Eu quero enviar as rotas, não as quero filtrar. Eu quero enviá-las, quero mudar qualquer coisa nos atributos. E aí preciso do route map. Ok? Portanto, estas coisas são só isto. A ACL e prefix list, ambas podem ser usadas para usar numa distribute list ou no route map, para fazer a regra. A diferença é só a história do prefix list ser mais eficaz para fazer regras com IPs, com redes IP. E depois as outras duas coisas que nós vimos são as duas ferramentas. Route maps servem para é uma espécie quase de um mini script. O match é como se fosse um if. O set é como se fosse o que acontece no if, não é? E depois posso ter mais entradas do route map para fazer os else. Não é? Portanto, o route map pode ter vários números de sequência. Normalmente até se põe 10 e depois põe 100, mas não interessa, podia ser 10, 20. Se o route map tiver o mesmo nome,
Eu não estou aqui de propósito a pôr os comandos, porque vocês no teste também não precisam normalmente pôr de comandos. Só tenho que dizer que tem que criar o rootmap e depois tenho que dizer o que é que põe no set. Se põe uma ACL ou uma prefix list, não precisa estar com a sintaxe certa, não é? Se eu tiver aqui uma primeira sequência que tem um match qualquer que não bate certo, ele vai avaliar a sequência a seguir do rootmap com o mesmo nome. Portanto, é como se isto fosse o else daquele if. É como se o primeiro match que está aqui, é como se fosse um if, e depois se este if falhar, ou seja, se isto não bater certo com este match, ele vem avaliar este segundo match. Que pode existir ou não, pode não estar cá match, então é match any. E esta segunda sequência é como se fosse quase o else daquilo, Só acontece se o de cima falhar. Só se a de cima falhar é que isto... Só se a de cima falhar é que isto... É que ele vai avaliar as outras. E pronto, e basicamente aqui é isto, ok? Não tem nada que saber. As distribute lists são só para routing, ok? Só para routing e para filtrar anúncios. Isto é só para filtrar anúncios. Ok? Basicamente isto foi a primeira coisa que a gente viu do segundo teste. Depois BGP. O que é que tem o BGP? O BGP é aquelas coisas de... Vou buscar aqui este pico. O BGP, basicamente, o que é ali fora da caixa? Não vamos estar aqui a ver tudo outra vez, não é? É vizinhanças. O que é que tem que ser como é que tem que ser feita uma vizinhança interna? Para as interfaces dos loopecs, ok? Porquê? Para garantir estabilidade da coisa, não é? Eu preciso de ter uma... Eu preciso de ter, se vocês tiverem 2 routers, não é? Vamos fazer aqui como está no trabalho. Se bem que até é giro termos aqui um terceiro. Imaginem que tem isto assim. Se eu quiser fazer, por exemplo, uma vizinhança daqui para aqui, entre este router, este R1 e este R2, se estiver aqui um loopback e estiver aqui um loopback, eu devo usar o loopback. Porquê? Porque aqui nem podia fazer de outra maneira, certo? Porque eu não sou, o R1 não está diretamente ligado ao R2. Portanto, a única maneira de eu fazer uma vizinhança... Mas podia fazer, por exemplo, para este IP, deste interface aqui. Ou podia fazer para este. Com uma condição. O que é que tem que acontecer? Este R1 tem que saber chegar a este IP. Este R1 tem que saber chegar aqui. Certo? Tem que saber chegar aqui. O que quer dizer que aqui dentro tem que haver um IGP qualquer, não é? Que é o EGRP, que nós vimos é o EGRP ou o SPF, não é? Mas também há o RIP, o ISS, o que for. Qualquer coisa destas. Se eu souber, tanto podia chegar. Tanto podia chegar aqui a este IP como podia chegar a este IP. O que é que acontece? Se eu fizesse a vizinhança para aquele IP... Se eu fizesse aqui para este IP... Se este link for à vida... Adeus vizinhança. Se eu fizesse para este é a mesma coisa. Se eu fizer para o loopback... Tanto posso ir por aqui como posso ir por aqui. E vice-versa. Isto é uma ligação TCP, certo? A vizinhança. Tem um IP de origem e tem um IP de destino. O IP destino é o que eu escolher lá no comando. Portanto, ou seria este, ou seria este, ou seria o do loopback. Já vimos que deve ser o do loopback. E o IP de origem é aqui o interface por onde isto sai. Se eu não fizer nada. Okay? Portanto, ou vai ser este IP, ou vai ser deste aqui. O que é mau também, porque se ele por acaso saiu por aqui e de repente aqui falhou e ele depois na resposta já não consegue ir por ali porque o caminho mais curto é por aqui, ele depois... Aqui por acaso ele sabia porque tem aqui um caminho alternativo, mas vamos imaginar que não tem este. Se não tiver este caminho, ele para responder a este IP não sequer tem caminho, deixou de ter caminho. Okay? Não tem nenhum caminho alternativo para ali. Teria se assistisse aqui aquele link? Teria. Mas não existindo o link, ele nem sequer tem caminho para ali.
não tem caminho por ali, vai a ligação abaixo. Portanto, eu pus aqui o loopback, mas não resultou, porque fiquei na mesma, por causa do IP de origem. Portanto, devo usar o loopback para a vizinhança e aqui devo fazer o comando do nexthop, não, desculpem, do update source, exatamente. Do update source, ok? O update source. O que é que o update source vai fazer? Que o IP de origem da ligação TCP seja ali o loopback. E isto dá a estabilidade toda. Portanto, devo fazer a vizinhança para o loopback do meu vizinho e devo fazer o update source, que é para o IP de origem da ligação TCP da vizinhança ser o meu loopback também. Porque assim, desde que haja um caminho entre os dois, aquilo está sempre a funcionar. Para isto tudo ser possível, esses caminhos têm que ser descobertos. Certo? Eu tenho que conhecer esses caminhos. Ou seja, tenho que ter um IGP a funcionar lá dentro. Um OSPF, um EGRP, o que for. E esse EGRP, ou esse OSPF, tem que incluir os loopbacks e todos os links relevantes para aquilo de conhecer os caminhos. O update source faz com esse endereço de áreas que o Filipe falou. Faz-se no comando neighbor, tu fazes... Sim, mas é o endereço do F1 ou o endereço do F2? Não, tu não pões. É só... o endereço IP que pões aqui é o do vizinho. Isto é o IP do vizinho. E depois dizes update source, ele faz isso automaticamente. Não é preciso fazer dois comandos? Não, é tudo no mesmo comando. Okay? É neighbor, o IP do vizinho, update source. Para além do outro comando que tem que fazer para a vizinhança, né? Fazem o neighbor e o IP. Este IP há de ser o IP do vizinho do loopback, não é? Outro comando, fazem o comando neighbor, o IP do vizinho do loopback para fazer a vizinhança. Neighbor, o IP do vizinho do loopback, update source, para o vosso IP de origem ser o vosso. E ainda podem ter que fazer um terceiro comando neighbor para o mesmo vizinho, para a história do next hop. Ok? O next hop, imaginem que este agora tem EBGP com alguém, não é? Aqui com o ISP, por exemplo. As redes que ele aprende daqui, o next hop é sempre o IP deste link. Ok? Portanto, este iria anunciar para o R2 as redes que aprendeu do ISP, dizendo que o next hop é a rede aqui deste link. Mas o endereço que o update source vai buscar é O update source não tem a ver com isso. O update source ele vai buscar o endereço IP de um loopback. E é só para a vizinhança e BGP. Okay? Isto agora estamos a falar é do next hop self, que é o outro comando que podem ter que fazer também numa vizinhança interna. E aí é porque, por exemplo, imaginem este caso aqui. Quando o R2 recebe, imaginem que tem aqui a rede 1. Não vou pôr IPs, ok? Para não dar. Este aqui vai receber que tem uma rota para a rede 1. Certo? E o next hop é este link lá de cima, ok? É aqui o A, né? E o next hop é aquele link A. E agora o R2 não sabe chegar àquele A, ou sabe, depende, não é? Não sabe, não está, este link A não está diretamente ligado ao R2, certo? Portanto, aquela rede não está diretamente ligada ao R2, portanto ele não sabe lá chegar só porque está diretamente ligado. A única maneira que ele tem de saber chegar lá é se aprender aquilo por um protocolo de encaminhamento, certo? Então, há duas hipóteses. Ou esta rede está incluída no IGP e, portanto, o R2 sabe chegar lá. E, nesse caso, não precisa do Next Hop Self. Ou, se aquela rede não estiver incluída no IGP, o R2 não vai saber chegar ao A e então eu tenho que pôr um Next Hop Self, que é para ele substituir o A pelo loopback também. Deu. Sim. É aconselhável esse link estar no IGP ou É diferente. Depende de quem pensa. Normalmente não está, porque aquilo está ligado a uma rede que não é minha. Mas pode estar. O que nunca deve estar é a fazer parte do IGP e eu depois tentar fazer uma vizinhança por ali. Portanto, se fazer parte do IGP, normalmente aquele link está é um passive interface. Portanto, eu não quero fazer uma vizinhança por ali. Porque senão, em vez de estar a usar BGP, vou começar a trocar routing normal por ali. E eu não quero fazer isso. Aquilo é outro AS. Ok? Pá, no BGP o que é que há? Não há depois as preferências, não é? Em termos de configuração, os pormenores que vocês têm que perceber bem é isto. Se perceberem bem isto, seja qual for o cenário, vocês sabem responder. Certo? Agora metem lá um boneco. A pergunta é qual é o IP para onde devem fazer para terem mais estabilidade? Vocês vão ver.
tenho loopecs. Os loopecs estão no IGP, então é para o loopec. Tenho loopecs, mas os loopecs não estão no IGP, então não tenho hipótese, não os posso usar, porque não sei lá chegar. Como é que se mete os loopecs no IGP? Qual é que é o comando? O comando é, se fosse só SPF, tinhas que ter um comando network em que a rede, o endereço do loopback batia certo com o comando network. Não é feito. Sim, mas eu no teste, por exemplo, posso dizer, tem esta topologia, mas os loopbacks, o loopback que está neste router não está no IGP, não está incluído. Sério. E para onde é que fazem a vizinhança? Mantendo a maior estabilidade possível. Vocês, olha, epá, isto não vai ser a maior estabilidade possível, mas é a maior estabilidade possível desta maneira. Só pode ser para o link porque eu não conheço. Não posso chegar ali. Okay? Se eu disser que está no IGP, então posso fazer para ali. Depois podem ter ali também no IGP as combinações. Está no IGP, precisam do Next Hop Self? Não preciso. Não está no IGP, tenho que pôr o Next Hop Self. Para isto tudo funcionar bem. Tem senhora que já vir a vir limpar. Depois, há outra coisa relevante antes das preferências. O comando network no BGP, a rede só é anunciada se existir na tabela de encaminhamento. Certo? Portanto, se eu puser um comando network e a máscara não for igual a uma das redes que estão diretamente ligadas a mim ou que eu aprendi pelo IGP, ele não anuncia. Okay? Duas maneiras de fazer sumários em BGP. Uma maneira é pôr um comando network com o sumário, mas depois tem que ir criar a rota estática com o null zero, senão ele não anuncia nada. Outra maneira, há um comando que eu nunca me lembro de cor, que é o BGP não sei o quê, aggregate summary only, uma coisa assim qualquer, que faz isso automaticamente. Okay? Mas, por exemplo, se num teste, por exemplo, tiver perguntado, tiver lá uma lista de comando networks, assim vocês não precisam saber os comandos networks, e depois tiver lá uma figura, e disser as redes, e depois eu posso perguntar se aquilo é enunciado ou não, vocês, para saberem se aquilo é enunciado ou não, têm que saber se aquela rede realmente existe lá exatamente como está no comando network ou não. Se não existir, não é enunciada. Se existir, é enunciado. Como é que se podia corrigir? Também podia ser outra pergunta. Pode-se corrigir se eu fizer uma rota estática, com apontar para no zero, por exemplo. Se fosse para ser um sumário, porque se não for para ser um sumário também não faz muito sentido. Não? Se eu tiver a pôr lá uma rede que não existe mesmo, depois vou pôr aquilo com um zero, ele vai anunciar, mas depois isso, em termos de funcionamento, não servia para nada, provavelmente até ia estragar a coisa. Ok? Sim. O Next Hop Self é também neighbor, o IP do vizinho e depois Next Hop Self. Só. Sim, na vizinhança para o R2. Sim, sim. O Next Hop Self é sempre num que tenha EBGP. É o único sítio onde faz sentido. Porque esse é que tem que trocar o Next Hop. Em vez de ser o link para fora, passar a ser o link. Ou seja, por exemplo, aqui na vizinhança entre o R1 e o R2, ambos iam ter os comandos neighbor e update source com o loopback deles, mas só o R1 é que tinha o Next Hop Self. O Next Hop Self não leva. O Next Hop Self é só neighbor, o IP do vizinho, que é o IP do loopback, se puder ser. Se puder ser, é o IP do loopback, se não seria o que puder ser. E depois é só Next Hop Self, não leva mais nada. O update source é que depois se diz qual é que é o loopback que eu quero que seja. O loopback do vizinho, o loopback É sempre o IP do vizinho. O Next Hop Self é neighbor, como está aqui, IP do vizinho e depois Next Hop Self. No update source é que aquilo depois leva aqui o nome do interface. LO, loopback 1, loopback 0, o que for. Mas no update source leva. Dizes qual é que é o loopback. Não deixa, acho que tens que pôr. Não, mas agora está, aquilo leva lá o LO a seguir. Não leva é o IP. Tens de dizer que não leva o IP porque não é preciso, porque ali é o nome que ele tem lá. E por exemplo, se tivéssemos no router mais que vários loopbacks, tínhamos que anunciar. Não, escolhi uma. Escolhemos uma e Sim, sim. Qual é que escolhem? Uma que esteja no IGP. Porque senão o outro não vai conseguir responder para aquele IP. No caso do nosso trabalho, temos, por exemplo, no router 2, temos. Mas estão todos no IGP. Acho eu. Não podia ser uma qualquer.
Se bem que da maneira que aquilo está construído, a ideia é ser o 10.222 no R2, o 10.111 no R1 e o 10.333 no R3. Os outros depois é que são mesmo as redes. Os outros depois é que estão a simular as redes que estariam lá penduradas, que seriam switches, VLANs, o que fosse. Não é? BGP, o que é que tem mais? Só não se baralharem. Aqui agora não vamos, já estivemos a falar nos bootmaps, não vale a pena. O que é que não se baralhem? Na história de tráfego a entrar e tráfego a sair. Quando é para influenciar como o tráfego entra, o que é que eu tenho que mexer nos atributos das rotas que saem? Okay? As rotas andam em sentido contrário do tráfego. O tráfego vai ter como destino o quê? As redes que eu anunciei. Certo? As rotas que eu anunciei. Portanto, se eu quiser influenciar como é que o tráfego vem para as minhas redes, o que é que eu tenho que mudar? Os atributos com que eu anuncio aquelas redes. Duas maneiras de tentar influenciar. O set do ISPath ou o MED. Certo? Isto nas rotas que eu anuncio. Vai influenciar como é que o tráfego vem para aquelas redes. Depois, se é para todas as redes, é não pôr match. Se é para alguma rede, é pôr um match para aquela rede. Enfim. Isto, MED, só funciona se for para o mesmo AS. Okay? Isto é só se for duas ligações ou mais. Duas ou mais ligações para o mesmo AS. Ok? Porquê? Porque se for como no cenário do trabalho já não funcionava. Imaginem que no cenário do trabalho os dois ISPs depois também trocam rotas entre eles. Lá não está, mas seria normal, né? Depois cada um deles está ligado a providers para estar ligado à internet. Portanto, alguns as rotas dos dois ISPs, as rotas que os ISPs anunciam também vão parar um ao outro, não é? O MED não passa. Portanto, se eu anunciasse com o MED para o ISP1 e com outro MED para o ISP2, o ISP2 não sabe o MED que eu anunciei para o ISP1 e vice-versa. Okay? Portanto, só funciona para o mesmo AS. Aliás, isto é de multi-exit discriminator. Portanto, quando eu tenho multi-exit, mais do que uma saída para o mesmo AS. Okay? Quando é para influenciar os AS todos, como era no nosso trabalho, tem que ser com o set AS-path. Portanto, é no sítio que eu não quero que venha tráfego, anuncio as rotas com um AS-path maior. Qualquer um destes casos só funciona se quem está agora a receber as rotas, ao contrário, certo? Que pode escolher como é que envia o tráfego. E pode escolher porquê? Porque nestas rotas que chegam, pode mexer no local preference. Ok? Pode mexer no local preference, que é avaliado antes das outras duas coisas. É avaliado antes do ISPath e antes do MED. Portanto, se quem receber estas rotas, que está na situação, portanto, quem recebe estas rotas aqui, está na situação aqui deste lado. Não é? Está a receber rotas e pode sempre escolher como é que envia coisas para essas rotas. Mexer no local preference. Okay? Portanto, influenciar como é que o tráfego sai do meu AS, consigo sempre fazer. Mexo no local preference, o local preference é a primeira coisa a ser avaliada, portanto consigo sempre. Tentar influenciar como é que o tráfego entra no meu AS. É mudando o AS-path ao MED nas rotas que eu anuncio e só funciona se o de lá não mexer no local preference. Pronto, e BGP basicamente é isto. Não. No trabalho que fazem AS-path, aquilo tem que pôr um match, porque é para uma rede. Portanto, para a rede onde querem receber da esquerda, anunciam essa rede pelo da direita com um AS-path maior. Certo? E para as outras, vice-versa. E fazem outro roadmap sem match nenhum, que é para bater nas outras todas. Aliás, ou com o deny só. Não, nem precisam, porque se não fizerem nada, aquela é anunciada como normal aqui. E no outro metem, por onde não querem, anunciam aquela rede com um AS-path maior. Por onde não querem receber. Pronto, agora estavam aí com umas grandes confusões dos 802. Aquilo não tem nada que saber.
802.1D é as VLANs normais que a gente via. Depois saiu o AD. Acho que é 802 AD. Se eu me estiver enganado, digo que estou a dizer isto tudo de cor. AD, que é o Q&Q, não é? Tem mais uma VLAN. Qual é que é o problema? Só acrescentou mais uma VLAN. Eu agora posso ter as VLANs todas do cliente, né? Todas do cliente, porque depois tenho uma VLAN a identificar aquele cliente. E, portanto, a VLAN 2 deste cliente não se mistura com a VLAN 2 de outro cliente qualquer. Isto é o que isto me dá, só. Mas dá-me poucos clientes, porque como é uma tag VLAN normal, só me dá mais 4.094, só me dá 4.094 clientes e depois cada cliente pode ter 4.094 VLANs. Okay? 4.094 clientes é muito pouco para o service provider. Okay? O problema número 1. O problema número 2, que isto por si só não resolvia, em termos para um service provider, é o MAC address da frame continua a ser o MAC address de origem do host, do cliente, e o MAC address destino do destino final no cliente, noutro sítio qualquer. Portanto, do cliente. O que quer dizer que as bridges no meio têm que aprender os MAC addresses dos hosts de todos os 4.094 clientes. Também não escalam. Ficariam com tabelas enormes. Então depois aparece o AH que mete o segundo cabeçalho, não é? Vocês passam a ter o source, tem o source e o destination do cliente e depois passam a ter aqui um source e um destination da bridge, não é? Que é da bridge e isto é do cliente. E agora, vocês têm lá aquele stat que tem, por acaso não tenho aqui, que tem o que vocês têm que perceber disto é depois como é que ele aprende as coisas. Isto é mais um cabeçalho e depois o que é que cada uma delas aprende. Portanto, vocês têm na BEB de entrada e depois isto, para além de ter resolvido a questão dos MECs por causa deste segundo cabeçalho, também acrescentou aquela história do iSeed, que tem mais bits para eu conseguir distinguir muito mais clientes do que com a VLAN. Esse número é só para identificar... Identifica um cliente. Um cliente. Portanto, isto é... O iSeed é um cliente. Isto é de um cliente. E depois eu posso ter N clientes, N iSeeds a serem transportados dentro de uma backbone VLAN. Ok? A backbone VLAN, pensem nisto como uma espécie de túneis só na parte do provider. Portanto, eu tenho ali uma rede switched e defino VLANs a unir as pontas daquilo, que são estas backbone VLANs. E depois digo que o cliente A, B e C vai naquela, o E, Y, H vai na outra, isso é configurado. O 802 AD e o AH que foram criados para clientes que têm a mesma VLAN em sítios físicos diferentes. Foi isso? Foram criados para eu poder usar a Ethernet num service provider. Okay? Porque duas questões. Primeiro, a separação entre os clientes. Sim. Por isso é que foi preciso depois o iSeed. E a segunda coisa é, se a rede está a ser partilhada por muitos clientes, se eu tiver a aprender os MACs dos hosts de todos os clientes, aquilo vai ter tabelas enormes de Mac Learning lá no meio. Então, os iSeeds vão dentro de backbones VLANs. O que é que a inteligência está toda nas fronteiras, que são estas BEBs. E quando elas recebem, estas sim aprendem coisas dos MACs dos clientes. Portanto, esta tem que aprender, quando isto chega aqui, ela tem que aprender que tem o MAC do cliente, não é? Que o MAC de origem daquele cliente, o MAC de origem aqui do cliente, ele vai aprender que está neste porto, vai meter o Service ID que está configurado para aquele cliente, vai meter a tag da backbone VLAN que está configurada como transporte daquele iSeed. Ok? E a primeira vez que isto chega aqui não sabe qual é que é a outra BEP, porque o que é que ele tem que encontrar agora? Qual é que é a BEP onde está o outro host deste cliente onde isto tem que chegar? Não sabe, vai enviar para onde? Para todas as BEPs daquela backbone VLAN. Ok?
E quando isto chega aqui, que aqui é que a aprendizagem interessante, é quando, e depois, como vai chegar a todas, vai chegar aqui à do destino. E esta aqui, quando recebe isto, é que vai aprender o quê? Esta sim vai dentro do Mac do cliente, portanto vai aqui a esta parte da frame, vai aqui à parte do cliente, e vai ver que este endereço de source está acessível neste porto, naquela backbone VLAN, e que a BEB é esta, que é o que está como source aqui. Portanto, ele aprende que este MAC está atingível naquela BEB, naquela backbone VLAN, naquela IC. Estas das pontas, certo? Quando vier uma frame agora daqui, que fosse para este endereço como destino, ele já sabe que tem que pôr o quê? Pôr o IC e a backbone VLAN, isto está lá configurado, e em vez de enviar para todas as BEBs daquela backbone VLAN, já sabe que só tem que enviar para esta aqui. O IC é distinguir os clientes. É o identificador de cliente. Que é para separar o tráfego do cliente. Porque o que é que vai acontecer? Para as frames para as bridges lá do meio, elas vão estar a fazer switching normal, olhando só para a backbone VLAN. Ou seja, quando chega uma frame naquela backbone VLAN, se for um broadcast, sai por todas as portas daquela backbone VLAN. Ou se ela já tiver aprendido onde é que está o MAC address de destino, vai para aquele porto daquela VLAN que vai para aquele MAC address de destino. Mas só para aquela VLAN e não para as outras. Mas eu posso ter agora vários clientes, tráfego de vários clientes a ir nessa VLAN. E eles não estariam separados. Ok? Mas nós no ponto AD não íamos ter já um identificador para o cliente. Mas aí estamos a usar, aí o identificador para o cliente é a backbone VLAN, lá também se chama backbone VLAN. Ok? Mas o problema é que se usar só o podias só ter a backbone VLAN. Se não tivesse só a backbone VLAN, o que é que acontecia? A backbone VLAN tinha uma dupla função, ia estar a distinguir os clientes, só isto podia ter 4094 clientes. E assim podemos ter mais. Assim podes ter muito mais, aquilo é 64 bits, dá um número enorme. E podes ter uma topologia mais simples, porque em vez, se tivesse, imagina ter os 4094 clientes e aplicava ter 4094 VLANs, as bridges que estão lá no meio a fazer switching têm que ter essas VLANs todas. O Mac Learning é mais complexo. Aqui, como podes distinguir os clientes com o IC lá dentro, até podes usar só 2 ou 3 backbone VLANs. Na parte do meio, o que faz com que as bridges no meio aprendam mais facilmente, porque só tem 2 ou 3 VLANs. Ainda mais não aprender a rede toda. Só aquela rede do provider. Esta é a vantagem aqui. Aliás, uma bridge, que é o que eles dão aqui, a do meio, que é, como é que se chama a do meio? BCB, não é? Isto pode ser um switch normalíssimo. Porque só olha para o cabeçalho de fora. Este só olha para este endereço e para a backbone VLAN. Não olha para mais nada. Nem sequer olha para o ACID. Nem nada. Este lado do meio só tem que saber fazer chegar aquilo à BEP. Portanto, só tem que saber fazer chegar aquilo. Ok, é este endereço de destino que está aqui, que é da BEP. Exatamente. Depois, quando chega a esta BEP é que vai olhar para o ICID e saber para onde é que tem que enviar aquilo. Do outro lado. Vou explicar outra vez como é que aprende para qual é que é o endereço. Então, quando isto chega aqui, okay, estas do meio o que é que aprendem? Só olham para fora. Portanto, esta o que aprende é que este source address da BEP está atingível neste porto, naquela backbone VLAN. Só. Uma switch normal faz. Não, mas é nesta VLAN. Isso é como um switch normal. O switch normal também o que é que faz? Vocês, por acaso, no trabalho do OpenFlow não estão a olhar para a VLAN, mas ele não é. Este MAC está naquele porto, não é só isso. Está naquele porto, naquela VLAN. Ok? Mas se não estiver na mesma VLAN, ele não chega lá. Ele não aprende sequer. Como assim? Se ele chega naquele porto, certo? Sim. Aquele porto tem que pertencer àquela VLAN. Mas se for uma trunk, tem várias VLANs, certo? Não, mas a minha dúvida era, porque se nós não sabemos nada, como é que nós sabemos que conseguimos lá chegar Vem na numa frame. VLAN daquele... Como não sabes nada? Tu recebes uma frame. A frame tem o endereço de origem, endereço de destino e VLAN. Está lá, ok. Está lá a tag. Certo. Esta aqui é que já vai olhar para dentro. Porque esta então vai olhar para o endereço do cliente e aprender que este endereço deste cliente
está emparelhado com este endereço de BEP. Ok. Foi de onde aquilo veio. Ok. Que é para depois, quando vier ao contrário, saber que é para aquela BEP e não para todas as daquela. Não precisa de enviar para todas as daquela VLAN. E aqui é isto. Okay? Isto é para quem fazer serviços VPNs, certo? Aqui, o que é que não temos que o MPLS dá? Isto é a Ethernet, portanto não há reservas de larguras de banda, nem esses mecanismos todos que o MPLS tem. Portanto, o que é que se comparássemos isto com o MPLS, aqui a backbone VLAN é o túnel, certo? E depois o iSeed no MPLS é outra label de túnel que normalmente dá para depois distinguir também clientes dentro dos túneis do core. A diferença é que no MPLS esse túnel de fora, que aqui corresponde à backbone VLAN, pode ser criado com MPLS-TE, com reservas de largura de banda, pode ser criado com Fast Reroute, que garante que aquilo reconverge em 50 milissegundos ou menos para outro caminho quando uma coisa falha. Aqui não, aqui a backbone VLAN, por exemplo, pode estar a usar spanning tree. Se estiver a usar spanning tree, demora imenso tempo quando falhar a reconvergir a árvore. Não é o que acontece hoje em dia, já se usa outras coisas, mas pronto, o shortest path bridging e não sei o quê. Portanto, mais barato, mais simples, não tem as mesmas garantias em termos de qualidade de serviço do caso do MPLS. No MPLS, é tudo muito geral, o que a gente falou. O que é importante vocês perceberem é que há os de Layer 3, Layer 2, para que é que serve cada uma das coisas. Se for uma de Layer 3, se eu tenho o cliente A aqui e o cliente A aqui, e isto é o Service Provider, né? Se isto for o local 2 e aqui o local 1. Né? E depois isto está ligado através de um Service Provider, é uma nuvem, para mim. Agora, se eu contratar um serviço de Layer 2, é como se eu tivesse o AL1 ligado ao AL2 com um switch aqui no meio. Ok? Isto está um switch um bocado, parece um router, mas é um switch. Portanto, isto aqui é como se tivesse um switch no meio. Se for em Layer 3, é como se tivesse um router. A diferença é que, se tiverem isto, imaginem que isto até são dois routers. Eu estou a enviar diretamente daqui para aqui. Imaginem que era o SPF, estou a enviar os link state updates assim, diretamente daqui para aqui. Aquilo atravessa, imaginem, até se houvesse aqui, por exemplo, um terceiro sítio, se isto fosse só SPF, isto até teria como broadcast e eles iriam eleger um DR e um BDR. Ok? E aqui isto tinha um IP, aqui tinha outro IP e aqui tinha outro IP que estavam todos na mesma rede. E eles estavam a fazer vizinhanças diretamente uns com os outros. Certo? Aquilo lá no meio é um switch. Se for uma VPN de Layer 3, não, aquilo tem outro router aqui no meio. Portanto, se estes três continuarem a ser três routers, já não estou a falar diretamente. Ok? Eles todos fazem vizinhança com o router do Service Provider. Aliás, nem é bem isto. Se for uma VPN de Layer 3 é como se eu tivesse um routerzinho aqui, um routerzinho ali, um routerzinho aqui e um routerzinho aqui do provider. E este está a trocar, está a fazer vizinhança com este está a fazer vizinhança com este está a fazer vizinhança com este. E depois, o meu Service Provider é que tem que conseguir passar as rotas entre estes três. Certo? Por isso é que na VPN de Layer 3, para isto ser feito aqui dentro, o que é que acontece depois aqui dentro? Isto são os tais VRFs. E depois o que é que isto tem? Se eu tiver aqui dois PEs, não é? 3 PEs. Cada um destes PEs depois tem vários VRFs destes. Aqui estamos a ver só para um cliente, não é? Se tiver aqui 3 PEs, o que é que isto tem que acontecer em termos de MPLS? Tem que ter túneis entre eles. Tem que ter uma full mesh de túneis. Isto faz-se de uma maneira qualquer, com LSP, com RSPPTE. A diferença é que se for com LSP, ele faz o túnel pelo caminho mais curto. Se for com Traffic Engineering, eu posso dizer que não quero passar aqui, que não quero passar ali, ou então posso pôr reservas de larguras de banda e quando os links já não suportarem, ele elimina aqueles links do Dijkstra e usa o caminho mais curto que não passa por aquele link já não tem mais largura de banda. Portanto, mas aqui para o caso não interessa. Tem interessa nas características. Se for feito com Traffic Engineering tem lá aquela garantia, senão não tem. E se for feito com Fast Rerouting também tem a garantia que o túnel 50 milissegundos depois vai estar a funcionar. E senão vai demorar mais tempo. Porquê? Porque vai ter que fazer o LSP outra vez.
porque o LSP depois usa o IGP para calcular o caminho mais curto, e portanto vai ter que esperar que o IGP reconvirja para outro caminho mais curto, para depois trocar as labels e fazer outro túnel. Enquanto se for com o RSVPTS já está pré-sinalizado o que o RSVP, o Fast Reroute o que faz é que sinaliza logo desvios para cada link. Portanto, em cada link, o LSR tem a label principal e tem logo uma alternativa e outro link alternativo. Portanto, em todos eles está configurado logo um desvio. Assim, qualquer link que falhe, por isso é que aquilo são 51 milissegundos, desde que a topologia dê desvios para todos. Se a topologia der desvios para todos os links, em todos eles têm o link principal e têm logo uma alternativa. Mas isto aqui para o caso não interessa muito. Ele tem que fazer 3 túneis e agora é este o problema, não é? Se este troca routing com este router aqui tem que saber as redes deste cliente que este VRF sabe tem que aparecer aqui. Portanto, aqui eu tenho cá o VRF, eu preciso saber as redes que ele aprendeu do cliente aqui e preciso saber que existem aqui. Que é onde existe aquele cliente também. Isto é feito então com o BGP. Okay? Que passa a ser o tal multiprotocolo BGP. As redes passam a ter aquela coisa do Route Distinguisher. Aliás, RD, o Route Target é outra coisa. E portanto, em vez de ser um endereço IP normal, é um endereço IP com mais umas coisas. E depois, a outra coisa que é o Route Target, que diz qual é que é o cliente. E o que é o cliente? É que depois, dentro deste túnel, podem ir vários clientes. Porque imaginem, entre estes dois PEs pode haver, em cada um destes PEs pode haver 10 clientes. Certo? E portanto, os 10 clientes daqui e os 10 clientes daqui vão todos passar aqui neste túnel. Vão passar o quê? Com uma outra label, cada um com a sua label. Portanto, há a label do túnel principal e depois há a segunda label que é diferente para cada cliente. Então o que é que eu tenho que saber aqui? Tenho que saber as redes deste cliente deste lado e qual é que é a label que eu tenho que pôr para este cliente. A tal segunda label. As redes vão então no Route Distinguisher, é no local onde no BGP normal vai a rede, aqui vai a rede, tem lá mais 2 pontos e umas coisas a identificar o cliente. Que é para poderem usar, para eu poder usar a mesma rede, para os clientes poderem usar as mesmas redes, por causa dos endereços privados. E no atributo Communities, no Community, vai o Route Distinguisher que vai dizer qual é que é o label, o segundo label. E pronto, este aqui já sabe tudo o que é que tem a fazer. Sabe que tem que enviar para aquele PE, tem que pôr o label tal, porque sabe que aquela rede existe daquele lado. Nos de Layer 2, em vez de ser redes, o que é que ele tem que saber? Estes aqui, o que tem que saber é que existem aqui aquela instância. Aqui são criadas instâncias no VPLS. Aqui são criados túneis na mesma. Que se forem Layer 2 são pseudo-wires, não é? Um túnel só ponto a ponto. E depois, aqui, pode-se usar o BGP também, pode ser feito manual. Pode-se usar o BGP, mas aqui não é para saber que redes é que estão aqui, mas é para saber que instâncias de VLS é que estão aqui. Que é para depois, quando aparece aqui um pacote broadcast, depois aqui já não vai ser IP, aqui é quando aparece uma frame, com um FFFF, por exemplo, ele tem que saber em todos os PEs onde existe aquele VPLS, para funcionar como um switch, que é para enviar para todos eles, certo? Portanto, ele tem que enviar aquilo para todos eles, tem que fazer um broadcast como se fosse um switch. E para saber isso pode ser usado o BGP exatamente da mesma maneira. Só que em vez de ser no Route Distinguisher, aqui já não vai um IP, aqui vai lá o número da instância do VPLS e nas communities vai na mesma ao túnel, que é para usar para aquele cliente. Ok, mas aqui o MPLS perceberem mais, é a diferença que há entre se isto for Layer 3, não é? Para quem está a usar, não é? Para quem está a usar, eu estou a trocar com este router, estou a trocar com este router, estou a trocar com este router. Enquanto se for uma coisa em Layer 2, não. Eu estou a trocar, se eu tiver a trocar routing, estou a fazer isto diretamente, porque o que está aqui no meio é um switch. E posso nem estar a trocar routing, o que é super perigoso. E quando isto começou a ser vendido já há uns 10 anos, porque isto começou em força em 2008, para aí, 2007, este tipo de serviços. Havia muita malta, já que isto é um switch, então eu até vou fazer isto para ligar aqui não 2 routers, mas 2 switches. E às vezes o que acontecia era que
o spanning tree não passava aqui, as BPDUs, e isto, por exemplo, podia estar a fazer um loop que não existia antes. E de repente tinha uma broadcast storm porque tinha ligado aquilo assim. Okay? Mas o mais típico é esta situação, mesmo que eu esteja a contratar aqui em Layer 2, o que este switch que a VPN representa está a ligar são routers. São os routers de saída de cada um dos meus offices. Não é? São routers de saída de cada um dos meus offices. E dos service providers não há assim mais nada. Certo? Agora da outra parte, isto é um bocado teórico, não é? Vocês têm que estudar também um bocadinho aquilo. O que é que não é tão teórico? Aquelas partes concretas do OpenFlow. Ou seja, saber fazer com um objetivo qualquer pateta uma regra. Isso é muito simples, não é? Que a regra, só tem que se lembrar que a regra tem um match, não é? Aquelas coisas básicas. Tem o cookie. Mas para o caso do teste, o cookie, pronto. A não ser que seja uma coisa... Eu às vezes tenho lá uma pergunta assim já mais tipo a puxar ao trabalho, ao último exercício do trabalho. Do tipo, já tem saído perguntas do tipo, imagino que quero fazer uma pequena aplicação em que um host só pode falar com já chegou a sair coisas parecidas com o que está no trabalho. Mesmo no teste perguntar, mas mais simples de explicar. Do tipo, um host só pode falar, durante 3 segundos só pode falar no máximo com 2 utilizadores. Mas com mais que 3... Por acaso isto não tem, mas é só durante 3 segundos que existe essa limitação. Vocês têm que pensar como é que fazem regras para fazer isto. Têm sempre que pensar, vem primeiro um paquetinho, certo? Se eu posso falar com 2 destinos, quando vem o meu primeiro paquetinho, o que é que eu posso fazer? Posso instalar uma regra. Normalmente aqui na pergunta vou assumir que sei qual é que é o destino. Portanto, eu instalo uma regra, a dizer para o Porto, o que for. Portanto, o match é ser aquele destino. Aliás, o match é ser daquela origem e ir para o destino que vinha no pacote, no pacotinho. Instala uma regra para o porto de saída, o que for. Podem pôr forward normal, por exemplo, numa resposta destas. O switch sabe como é que é. Eu só quero é controlar que ele não envia para. Portanto, se eu fizer, por exemplo, uma regra sem ações, mesmo que o switch soubesse fazer, não vai fazer. Porque a regra está lá a dizer que a ação é vazia, portanto faz drop. Portanto, se eu puser o forward normal, é que ele vai fazer usando o Make Learning normal. Mas só se eu puser lá uma regra a dizer forward normal. Né? Se for um switch OpenFlow, é isso que acontece. Mesmo que ele saiba fazer que ele tenha o control plane tradicional, que há muitos que têm, se ele tiver a ser controlado por OpenFlow, ele só vai usar o Make Learning, o switching tradicional, se eu puser lá uma regra a dizer forward normal. E só para os pacotes que baterem certo com essa regra. Para todos os outros, faz o que bater na regra deles, se eles tiverem alguma regra, ou se não tiverem regra nenhuma, descartado. A partir do OpenFlow 1.3, descartado. Ou se tiver lá aquela regra que costuma estar no fim, do Match Any Forward Controller, paquetinho para o controller. Okay? Portanto, aí, por exemplo, vocês podiam instalar, vem um pacote qualquer, vem o paquetinho e instala uma regra, aquela origem, aquele destino. E tem uma variável que aquela origem já tem um destino. Certo? E fazem isto e tem um contador com o número de regras que já têm. E fazem isto até 2 regras. Certo? Para isto ser só uma limitação que dura só 3 segundos, é em vez de terem um idle timeout, como tem no trabalho, pôr um hard timeout. Se fizerem um hard timeout 3 segundos, o que é que acontece? Ao fim dos 3 segundos a flow expira. Quando a flow expira, vocês recebem um flow removed. Recebem um flow removed e iam decrementar o contador do limite. E ele já podia passar mais um. Portanto, uma resposta a isto era o que é que vocês têm contra... Mas eu quando faço uma pergunta dessas, depois digo lá, não é para estarem com grandes poesias. É em termos das mensagens, ou seja, eu não estou preocupado com o algoritmo que vocês estão a fazer em termos de programação. Ali no teste o que interessa mais é, em termos de OpenFlow, que mensagens é que vocês precisam para fazer isto. Ou seja, o que eu quero que vocês... ver se vocês sabem ou não é que vocês saberem que aquilo que vocês têm que ter lá tem que começar por ter lá a regra Match Any Forward Controller, que vão receber um paquetinho. Quando recebem um paquetinho, instalam a regra para ele enviar o pacote para o destino e contam que já há um destino. Certo? E fazem isto até o destino estar no limite.
Não precisam de pôr basta escrever isto assim. Já se percebe o que é que ele vai fazer. Então há um teste, não é? Enquanto aquilo não chegar ao limite, é sempre isto. Chega ao pacotinho e instala a regra. Se chegou ao limite, em vez de instalar a regra, faz drop daquele pacote, que pode ser, por exemplo, aí há duas respostas certas. Vocês podem dizer, se o limite estiver ultrapassado, envia um packet-out com as ações vazias, não instala regra nenhuma, o que é que acontece? Quando vier outra vez packet-out com regras vazias, ou então vão mesmo instalar uma regra, mas eu acho que nem por aí num teste vai complicar a solução. É mais eficiente, mas vai complicar, porque é preciso mais mensagens. Porque se instalam uma regra para bloquear, depois têm que a desinstalar, quando já podem outra vez. Portanto, e aqui numa resposta assim mais simples vem o pacotinho e instala uma regra, enquanto não chegar ao limite. Certo? Quando chega ao limite, não instala regra nenhuma, envia o packet-out com ações vazias, é dropped. Quando é que o limite diminui? Quando uma regra expira. Falta só dizer, para estar 100% da cotação, que se o limite é 3 segundos, a regra expira ao fim de 3 segundos hard. Se não houvesse o limite de 3 segundos e for, por exemplo, só podem ter duas simultaneamente, então tem um idle timeout, não um hard. Porque enquanto aquelas estiverem vivas, não posso pôr mais nenhuma. E elas deixam de estar vivas quando deixam de aparecer pacotes. Quando deixam de aparecer pacotes, deixa de fazer match, o idle timeout dispara. Em ambos os casos, vocês podem aumentar o limite sempre que recebem um flow removed. Porque isso diz-vos que a mensagem já expirou. Portanto, isto é só um exemplo. O que é que vocês têm que saber? Têm que se concentrar. Portanto, têm que saber que a regra tem o cookie, que é para distinguir entre quem é que instalou a regra, mas não é tão importante. Tem as instructions, se for acima do OpenFlow 1.0, sendo que as instructions lá dentro têm, podem ser, mas no teste dificilmente sai, mas pronto. Podem ser por exemplo, um GoToTable, que são de manipulação do pipeline. Pode ser um add, não sei, não lembro se é bem add o nome. Add actions, que é aquela que acrescenta à lista de ações, mas não as aplica. E tem a outra, que é que nós usamos mais vezes, que é apply actions. Portanto, as instructions é uma destas três coisas. Okay? Isto também já tem saído. Também já uma vez perguntei qual era a diferença entre instructions e actions. Portanto, as instructions as instruções, há um tipo de instrução que é manipulação do pipeline, que é, por exemplo, mandar para outra tabela. E depois há os outros dois tipos que são para manipular ações. Ou para adicionar à lista de ações, que é o add actions, ou para aplicar as ações que estão numa lista, que é o apply actions. Portanto, uma instruction por si só não vai fazer nada. Tem que ser de um destes três tipos e depois, quando é nas ações, tem que ter uma lista de ações que está lá dentro. Depois, então, este apply actions há de aplicar uma action list. Uma action. Isto há de aplicar uma action list. E aqui temos o pop VLAN, push VLAN, output para um porto, o output flood, que é para todos os portos menos o porto onde aquilo entrou, o output normal, que é o tal forward normal, output controller, que é mandar para o controlador. São assim os mais comuns. Mas pode ser alterar um endereço IP, alterar uma MAC address, dá para fazer essas coisas todas. E depois tem os contadores, que são as estatísticas, e tem os timers, o hard e o idle timeout. E isto são assim os componentes principais disto. Ok? É óbvio depois, mas agora aqui estamos a fazer um resumo, não é? Esta action aqui também pode ser mandar para o grupo. Okay? Para uma group table. E depois a group table. Mas basicamente a group table também o que é importante reter daquilo? É só um mecanismo para eu poder fazer multicast. Porque com o output não tem. Ou é flood que é para todos, ou é output para aquele porto. E portanto, se eu quiser fazer output para 3 portos ao mesmo tempo, tinha que criar 3 regras iguais, com o mesmo match, certo? Mas com 3 action lists diferentes, uma com output 1, outra com output 2, outra com output 3.
Então, para não ter que fazer estas regras diferentes, eu posso pôr só uma regra, que a instruction é ir para a group table, e depois a entrada da group table tem aquele tipo que é o all, ou também há o outro para o fast failover, mas que permite fazer estas manipulações com outputs. É só mesmo para manipulações de outputs que servem as group tables, não serve para mais nada. É só para o output não ser uma coisa simples, tipo vai para este porto. É para poder ir para vários ao mesmo tempo, para poder ir para um de vários, o primeiro que estiver disponível, esse tipo de coisas assim. Portanto, isto tem que perceber aqui bem como é que funcionam estas regras, isto para coisas assim mais que não sejam mais teoria só de responder coisas. Para conseguirem, na filosofia, um bocado dos exercícios que tínhamos no BGP e nas outras coisas, para conseguirem fazer várias combinações de coisas que sejam pedidas. É perceber bem o que é uma instrução destas e o que é que isto faz, e depois aquelas mensagens mais comuns. Também não vamos andar ali com grandes invenções. Saberem bem como é que é o coisa disto. Portanto, vocês, se tiver lá a regra, recebem um packetine, não é? O packetine tem lá o pacote dentro, vocês olham para os cabeçalhos do pacote e depois podem decidir fazer qualquer coisa com aquilo. Uma das coisas que podem decidir fazer é uma regra. E depois no match pôr qualquer coisa que tenha a ver com os cabeçalhos daquele pacote. Tem o packet out. Não se esqueçam quando recebem um packetine, se não enviarem o packet out, o pacote está morto. Ou seja, naquele exercício que estávamos a dizer, ainda tinha uma terceira solução, que nem era preciso mandar o packet out com as ações vazias, e podiam nem sequer enviar nada porque o pacote desaparece. Porque ele enviou-me o pacote, se eu não lhe dou de volta, desapareceu também, não é? Portanto, depois tem os packet outs, que é para enviar de volta este, se for o caso, se quiserem enviar. Packet out. Se quiserem enviar o packet out, tem então que enviam. O packet out tem uma lista de ações. Porquê? Porque eu não vou dar só o pacote de volta, tenho que dizer o que é que ele vai fazer com o pacote. Não é? Se ele já me enviou o pacote, porque a regra que lá estava para aquele pacote era enviar para mim, eu depois tenho que lhe dizer o que é que ele faz com aquilo. Senão, no limite, ele ia me enviar aquilo para mim outra vez. Não é? Se eu não lhe disser, ele descarta. Portanto, se a lista de ações for vazia, ele descarta o pacote. Aliás, não existe nenhuma ação para fazer drop. Quando eu quero que eu faça drop é a lista de ações esvazia. E depois como é que estas regras são instaladas. Isto é instalado com uma mensagem que é o flow mode. Aqui não há nada que saber. O que é que vai dentro do flow mode? Uma regra daquelas, com aquela estrutura. E depois, quando ela expira, por causa de um destes dois timers, o controlador recebe uma mensagem que é o flow removed. Aqui há um pormenorzinho, vocês no trabalho sabem, ele só envia o flow removed se aqui há as flags, não é? Eu não falei nas flags porque era menos importante, mas isto tem um campo que é as flags. E estas flags têm aqui tem um campo aqui e um dos campos importantes que isto tem aqui é se eu quero fazer se eu quero receber a indicação que aquela flow expirou ou não. Se não tiver lá a flag, por omissão ele não diz nada. Porque há muitos cenários onde eu posso ter milhares de regras e eu não quero estar a saber que aquilo expirou, não serve para nada. Aliás, a maior parte das vezes eu não quero saber. É mais as vezes que eu não quero saber do que as vezes que eu quero saber. Por isso é que ela por omissão está desligada. E pronto, pá, isto assim em termos de pormenores, o que é que há mais? Não há mais nada. Depois tem que estudar um bocado aquelas coisas mais teóricas que nós demos. Vocês têm aqui, o que é que a gente, aqui no SDN, tínhamos aqui, isto é a parte assim mais, para vocês perceberem mais em pormenor. Pá, depois o resto é um bocado ler aquilo e as folhas que eu vos lá pus. Porque aquilo depois é um bocado mais teoria, né? Há aquela história do P4, aquilo é perceber um bocado o conceito. Né? O que é a diferença? No teste, posso pôr lá o enunciado do ano passado. Mas eu não sei se tenho resolução do ano passado. Aqui ver isso, ainda não fui ver. Mas sou capaz de ter. Já não me lembro se o ano passado fiz ou não. O P4 é perceber um bocado o conceito daquilo que é diferente. Que aí estou concentrado no switch. Portanto, o que eu estou a programar é o switch. Portanto, enquanto no OpenFlow isto é fixo. Ou seja, os campos que eu consigo fazer parsing e ver no cabeçalho estão definidos na implementação em hardware do switch ou em software, que for, porque há tabelas em hardware e em software. Mas se for uma tabela em hardware, aquilo já está definido, como é que é feito o parsing. Ele vai fazer o parsing segundo
40 campos, ou o que é que o OpenFlow já tem hoje em dia, 40 cabeçados. Okay? Mas se daqui a amanhã aparecer um protocolo novo, é preciso mudar o hardware para ele conseguir fazer o parsing para o 41º campo que apareceu desse pacote novo. E depois, como aquilo faz o matching, também já está definido também. Quem faz o matching e depois faz aquilo, está tudo definido. O hardware é hard-coded, só faz daquela maneira. Faz da maneira que o OpenFlow definiu. A ideia do P4 não, é aquilo há aquelas arquiteturas, o PISA e não sei o que estão lá os exemplos nos slides, que são programáveis. E, portanto, basicamente, aquilo vocês viram lá depois, aquilo é... O que é para reter daquilo assim, como introdutório? O P4 é em C e, basicamente, aquilo tem 4 grupos, tem 4 funções que são executadas mais ou menos em sequência. Não são executadas em sequência. Uma é para dizer como é que funciona o parsing, à entrada, portanto, é como é que eu divido o pacote em cabeçalhos. Depois tem a outra a dizer como é que eu faço as regras lá no meio. E depois tem a última a dizer como é que eu volto a juntar o pacote todo para enviar. Portanto, basicamente, aquilo separa o pacote em bocados. Depois, eu também posso definir com um programa o que é que eu depois faço ao pacote, no meio. E depois, no fim, como é que eu junto o pacote todo e envio. Ora, isto dá perfeitamente para implementar, por exemplo, o OpenFlow. É que eu vou dizer que ele parte os pacotes de acordo com as repositagens que eu quero executar. Depois, no meio, digo que ele faz o quê? Faz de acordo com o que tiver lá nas regras. Portanto, se tiver um match, vai acrescentar não sei o quê. Se tiver um não sei o quê, vai acrescentar não sei o quê. Teria que fazer o código para todas as possibilidades que há de actions do OpenFlow. Ia ficar um código grande, não é? Ia ter que fazer para a parte do meio, ia ter que pôr todas as hipóteses que há de outputs e não sei o quê. E depois no fim aquilo é tudo reassemble e vai. Ok? O P4 ainda nunca apareceu em teste nenhum porque nós só demos este ano. Foi a primeira vez. Okay? É possível. É bem. Não sei. Ainda não fiz o teste. E depois, depois aquela partezinha que vimos no fim, pá, aquilo é um bocado mais teoria, aquela história não é teoria, mas aquilo é um modelo que está standardizado do VNF e da orquestração. Leiam aquelas folhas, porque o ano passado o pessoal borrifou-se um bocado naquilo, deu para ver depois. E aquilo não tem nada que saber, se vocês lerem as folhas que eu pus lá, vocês percebem aquilo que eu dei na última aula mesmo das funções virtualizadas de rede. E aquela arquiteturazinha que tem o Virtual Infrastructure Manager, que basicamente tem que dar máquinas virtuais, não é? E interligá-las. Depois tem o VNF Manager, que pegando nessas máquinas virtuais que o outro lhe dá e na rede virtual que as liga, vai instalar o software, arrancar, terminar, o que for. E depois tem o outro em cima que é o começo de tudo, ver para aquele serviço, afinal, que funcionalidades é que ele precisa, para saber quantas máquinas virtuais é que precisa e como é que elas têm que estar ligadas entre si. E depois ali o problema é, eu preciso então de X máquinas virtuais para fazer um serviço, onde é que eu as ponho e como é que eu as ligo, porque o tráfego tem que passar nelas numa determinada ordem. E aqui não vale a pena concretizar muito, porque aquilo é para o 5G, há 300 mil situações diferentes que vocês podem ter. Podem pensar sempre naquele exemplo que eu dava na aula, que é o mais simples, que é, imaginem que vocês têm um serviço básico, têm um servidor e precisam de um load balancer porque vão ter mais que um servidor, imaginem que têm 2 ou 3 servidores, e depois têm um load balancer e depois têm uma firewall. Portanto, o tráfego vai ter que passar primeiro pelo firewall, depois tem que ir ao load balancer e depois do load balancer tem que ir para um dos servidores. Portanto, aqui há 2 problemas naquela infraestrutura tem que fazer. O tal VIM tem que mudar as máquinas virtuais para os servidores, a máquina virtual para correr o load balancer, a máquina virtual para correr a firewall. E tem que fazer uma rede virtual, aí é que depois entra o SDN, configurar aquilo de maneira a que eu consiga interligar aquilo. O tráfego passar primeiro na firewall, depois no load balancer e depois num dos outros 3. Sendo que aquilo pode até estar tudo no mesmo sítio e ser relativamente fácil, porque é o mesmo VIM, tem lá um controlador SDN e aquilo está tudo no mesmo data center. E ele mete aquilo a correr as máquinas virtuais nos servidores físicos quaisquer e depois liga aquilo, pondo regras OpenFlow, por exemplo. Ou então tinham lá uma estado em que aquilo passava por vários, não estava tudo no mesmo data center, em que pode acontecer que há VIMs
que nem sequer dão máquinas virtuais, só estão a tratar de rede, que era o último slide de todos que a gente tem na cadeira, acho que é o último de todos que lá está, que tem um exemplo desses em que tinha umas VNFs que estão a correr num data center aqui, outras VNFs que estão a correr num data center aqui, e depois aquilo no meio precisa de passar em uma coisa que é só rede, não tem computação, é só rede. E então há um VIM que trata de máquinas virtuais aqui, há um VIM que trata de máquinas virtuais aqui, e depois há um que lá no estado nem sequer está chamado VIM, está chamado WIM, de One Interface Infrastructure Manager, porque lá está, não tem a parte da computação, que está só basicamente a configurar a rede para passar o tráfego entre aqueles dois data centers. Pronto, mas aí convém lerem um bocadinho aquilo. Eu acho que tenho lá um paper que é muito que tem aquele conceito todo descarrapachado. Tem lá aquilo tudo. E pá, a gente não há de fugir muito disto. Vocês terem uma noção de como é que isto vai ser, não é? Portanto, que a rede agora é virtual, tem a parte física, tem a parte virtual, tem a parte dos serviços. Com o serviço é uma interligação de coisas virtuais, certo? E que depois tem aquela infraestrutura que depois nós demos mais em pormenor. O que está a fazer é, concretamente, criar máquinas virtuais em sítios onde haja computação, para essas coisas correrem, e configurar a rede para o tráfego passar por elas na ordem certa. Ok? Sendo que aquilo, concretizar, também não é fácil hoje em dia, porque isto ainda não existe. Aquele conceito ainda não existe. Existem pequenas coisas, já há muitos operadores que têm muitas coisas com VNFs e que fazem, e há de haver deployments de serviços que depois, se vocês forem ver o serviço, até acham aquilo um bocado pateta e muito simples. Porque ainda estamos nessa fase, aquilo está a começar assim, não é? Eu vou fazer aquilo é um standard, aquela figura que nós vimos, aquilo já está standardizado e tudo, mas em termos de indústria aquilo ainda não existe assim, ainda não está não existem grandes exemplos muito complexos daquilo sequer. Pronto.